após a apresentação do Marinho, teve a de praxe tradicional coletiva do Marcos Braz. Eu vou citar o Bruno Espíndola só porque ele estava ali, mas ninguém faz pergunta para ele, né? Fica ali parado do lado, né? Então, mas tá, Marcos Braz e Bruno Espíndola, que estava junto ali, participando. Gostaria, inclusive, que os jornalistas mandassem pergunta para o Espíndola, porque eu acho que o Marcos Braz é mais sorrateiro que ele. Talvez, se uma pergunta bem formada, né, sagaz, mandada para o Bruno Espíndola, talvez possa alguma coisa ali ser escorregada, mas com o Marcos Braz, isso aí, meu filho, esquece, né, Rafa? E eu queria saber a sua opinião sobre a coletiva do Braz, né, que após a apresentação do Marinho, disse que o Flamengo não fecha os olhos para o mercado interno, igual foi a contratação do Marinho, vindo do time brasileiro, e também não deixou claro se o Flamengo pretende contratar zagueiros, volante, goleiro, atacante, né, uma posição definida, dizendo que o Flamengo não vai abrir para a imprensa as posições que estão sendo observadas, até em respeito aos próprios jogadores atuais do nosso elenco. Queria saber de você, se teve algum destaque na sua percepção na coletiva do Marcos Braz em relação ao futuro do Flamengo, que começa agora, né? Aliás, começa amanhã, com a janela do mercado europeu fechando e podendo abrir portas para o Flamengo contratar jogadores de lá. Achei ele muito evasivo. Realmente, ele não respondeu tudo aquilo que a gente gostaria. A gente até entende por ser uma estratégia. E como você bem disse, até por respeito aos jogadores, né? Ele não pode chegar para a imprensa e falar assim: nós estamos precisando desesperadamente de um zagueiro. É uma emergência, é um horror. Ele não pode falar isso. Ele precisa ir com calma. E até porque pode ser que a gente não consiga trazer ninguém, então ele evita criar expectativas. Algumas coisas que eu achei que deu para aproveitar. Primeiro, questão do Léo Pereira. Ele foi muito direto, muito assertivo sobre o fato de que jamais houve a tal proposta de 5 milhões de dólares para o Léo Pereira. Acho que isso é importante, que o Flamengo marque isso, até porque acaba sendo um ônus que recai na própria direção. Fala assim, como é que tem uma proposta dessa pelo Léo Pereira, não se livra? Pois bem, está aí a resposta do Braz. Não sei se... Eu não estou lá dentro para saber se é verdade ou mentira. Acho que é. Acho que essa proposta nunca chegou e acho que faz sentido que não tenha chegado. Isso basta a gente ver o futebol do Léo Pereira. Outra coisa que ele destacou, e aí eu não sei exatamente qual é o que eu posso tirar disso, mas muita gente falando, o próprio Braz em outro momento falou que o Flamengo só atacaria, né, de fato, a janela após o fechamento da janela europeia, que o Flamengo não teria tantas condições financeiras de disputar com outros clubes da Europa, esperaria o fechamento da janela europeia para aí sim tentar uma contratação. Mas nessa coletiva ele falou um pouco diferente. Ele falou que ele não podia atacar porque nós ainda não tínhamos um técnico. A gente estava trazendo técnico, era um começo de trabalho, e para isso ele precisava de mais tempo técnico para conhecer o elenco, para enxergar as carências. Então, me pareceu até uma contradição entre as duas coisas que ele falou. Mas, assim, para ser sincero, achei também muito evasivo. Não sei se tem alguma coisa que eu não estou conseguindo lembrar de cabeça. Da Supercopa não falou nada. Não aproveitou, Arthur, para marcar uma posição do Flamengo, para falar, por exemplo, poderia ter falado, por exemplo, ali, respeito ao nosso torcedor, que talvez tenha que fazer um deslocamento. Eu acho que isso já deveria estar marcado há mais tempo. Acho que é desrespeitoso com o Flamengo, desrespeitoso com o nosso torcedor. Para mim seria uma resposta condizente. Eu gostaria. Você falou alguma coisa, Arthur? Do Cebolinha também, né, sobre o Flamengo ir ao mercado agora com a janela europeia fechando. Do Cebolinha, ele falou, ele reconheceu o interesse e falou que fez sondagem, não é isso? Disse que interessa, mas que é muito difícil. Nem sempre é tão comum ele confirmar que de fato interessa, que de fato fez uma sondagem. Possivelmente é porque é uma prioridade do Flamengo. Difícil, ele sempre vai falar que é. O Davi Luiz, ele falava que era pouco provável. Agora o Cebolinha, ele falou que é difícil. Só faltou a risadinha depois do difícil. Mas vamos ver, cara. Que é difícil, com certeza valor elevado. Eles pagaram 20 milhões de euros, não sei quanto o Flamengo está disposto a dar, se 12, 10, não sei quanto é,
Mas de cabeça, assim, o que me chamou a atenção, que eu consegui tirar da entrevista, foi mais ou menos isso. Eu vou até abrir aspas aqui antes da opinião do Perrota sobre a coletiva do Braz, que ele disse o seguinte: o atleta interessa ao Flamengo, mas o Flamengo sabe das dificuldades de contratá-lo. Foi contratado por mais de 21 milhões de euros, cifras que o Flamengo sequer pensa em pagar. O atleta já prestou serviço no clube em que está. Não fizemos proposta oficial. O que fizemos com calma e com cuidado foi saber se o atleta tem interesse em voltar para o Brasil. Saber se os representantes acham que é uma boa estratégia. É atleta que foi de seleção e existe a Copa do Mundo por aí. Chegando aí, né? Acho que todo atleta que foi convocado nos últimos anos acredita que pode ser chamado para a Copa. Acredito que essa possa ser um dos pontos que façam a pessoa pensar no retorno ao Brasil. Mas não temos nada definido. Jogou um jogo importante no sábado, fez gol. Infelizmente perderam a final. Interessa bastante tempo, mas é muito difícil. Foi isso que ele disse aí, meu parceiro Rafa. Basicamente é um reconhecimento do interesse do Flamengo e que a gente vai tentar. Exatamente. Perrotinha, quero também saber a sua opinião sobre os pontos que você, se tiver aí, para destacar na coletiva do Marcos Braz, mas principalmente quero saber a sua opinião sobre a fala dele em relação ao Léo Pereira, né? Aparentemente o Braz deve estar com o Léo Pereira ou com o empresário dele, os representantes dele, principalmente quando diz que o problema é que a proposta que saiu em toda a mídia não procede, né? A proposta não era de 5 milhões de dólares pelo Léo Pereira. Até acho que isso está prejudicando a carreira dele. No papel não tem nada. Essa proposta de 5 milhões para o Flamengo é mentirosa. E aí, quando ele cita, né, está prejudicando a carreira dele, e a gente sabe que normalmente essas informações de propostas que podem vir ou não, acaba vindo do próprio empresário para a mídia, até para forçar um pouquinho o lado do interesse deles em negociar o atleta e faturar uma grana, né, Perrotinha? O que você tem Exatamente. Você tocou num ponto que é o ponto que eu ia tocar com relação à coletiva. É esse mais um outro ponto também. Esse ponto do Léo Pereira eu fiquei pensando durante um bom tempo, que era o seguinte: me deu a impressão de uma certa insatisfação ou arrependimento do Marcos Braz com relação ao Léo Pereira. Por que isso? Porque quando se tocou no assunto Léo Pereira, ele foi enfático, enérgico, ele ficou tenso, ele mostrou certo nervosismo, que não era necessário. Ele podia muito bem ter dito: ô, gente, essa proposta ela não aconteceu da maneira que vocês publicaram. Essa proposta nem era do valor que vocês mencionaram. Acontece. E aí, por isso, o jogador vai ficar. Não. Ele foi extremamente enérgico, enfático na fala, meio que repelindo a situação e mostrando insatisfação com ela. Me dá muita impressão de que, provavelmente, porque não é a primeira vez, o Marcos Braz, de certa maneira, está de saco cheio do Léo Pereira. Posso estar enganado, criando aqui uma polêmica desnecessária? Posso, mas me deu muita impressão pelo comportamento do Marcos Braz, mais uma vez, sobre o Léo Pereira. Não é a primeira vez que chegam propostas e não é a primeira vez que se fala de Léo Pereira ao Marcos Braz e não é a primeira vez que ele trata o assunto Léo Pereira de uma maneira um pouco mais nervosa. E isso eu fiquei pensando, e pode ser, cara, eu costumo falar muito isso, suposição leva muito ao erro, né? Não é correto você ficar supondo muito. Mas me levou muito essa conclusão, porque ao longo de toda a coletiva, e aí eu vou tocar no outro ponto agora, ele só ficou desconfortável na pergunta do goleiro. Na pergunta, tá, mas o goleiro você vai contratar? Quando o Marcos Braz gagueja, galera, é porque ele tá... Você acabou de botar ele na parede. Aqui. Nós temos três goleiros e o Diego, o Hugo e o... Cara, desconcertado. Você tirou ele da zona de conforto. A pergunta anterior era sobre as posições das quais o Flamengo entendia que eram necessárias contratar. Se ele tinha identificado. Ele falou, não, nós temos a identificação de quais são as posições. Próxima. Vocês vão contratar goleiro? Foi meio que pego de surpresa, né? De calça então, curta. Nessas duas perguntas, o Marcos Braz se sentiu desconfortável. A do goleiro
e a do Léo Pereira. Na do goleiro, você vê que ele se sente desconfortável, mas ele enrola e sai. Sabe qual que é a impressão que eu tive? A impressão que eu tive é que ele não quer contratar um goleiro, mas alguém quer. Essa é a impressão que eu tive. Eu acho que não. Eu acho que é o fato de ele tem 3 goleiros, principalmente o Diego Alves, e que ele sabe, se ele falar uma coletiva de que vai contratar um goleiro, ele perde o Diego Alves. Perde o Diego Alves. E o Diego Alves, por muito menos o Diego Alves quase foi embora do Flamengo. E você lembra por que ele ficou? Não lembra? Porque quando o Marcos Braz assume a pasta... Foi a entrada do Landim, o Marcos Braz começa por ele. E falar, você é o goleiro. Você é meu goleiro, entendeu? E aí você não vai falar, nós vamos contratar. Então, por isso que eu tive essa conclusão, de que o Marcos Braz não acha que precisa de outro goleiro, ele não quer um outro goleiro, mas alguém quer. Quem é esse alguém? Eu não sei, pode ser que ele queira também. Souza? Pode ser que ele... Não, Arthur, pode ser que ele entenda também que é necessário contratar um goleiro, só que ele não vai perder o Diego Alves. Ponto. Ele não vai botar em questão isso, entendeu? Ele não precisa se expor. Eu concordo, eu só acho que ele não vai contratar. Não vai contratar. Talvez não contrate agora, mas no meio do ano contrate, porque já vai estar na metade do ano. E o Diego Alves já está no final da carreira. Entendeu? Pode ser. Sim. Essa mas voltando, essa resposta, você tira ele da zona de conforto, mas ele não fica tenso, ele não fica nervoso. Ele se vê desconfortável. E na do Léo Pereira, ele fica nervoso. Por isso que eu acabei, de certa maneira, pensando sobre esse aspecto. No resto da coletiva, o Rafael abordou muito bem. Todos os temas foram abordados de maneira perfeita aí do Rafael. Concordo com ele em gênero, número e grau. O Zona Rubro-Negra tem um recado especial para você que gosta de apostar ou está tentando entrar nesse mundo e não sabe por onde começar. Em parceria com a The Player, que é a nossa grande patrocinadora, nós queremos falar para vocês sobre a Betfair, que é uma das maiores casas de apostas do mundo e que está sendo utilizada também como parceira aqui no Zona Rubro-Negra. Toda terça-feira, após a Live Zona, Rodrigo Bigode e eu trazemos um programa específico para você que quer apostar e quer dicas e palpites para as rodadas do futebol ao redor do mundo. E a Betfair tem uma notícia especial para você, que é a promoção Segure Esta Bolada. Elas estão apenas elegíveis para os novos membros que estiverem se cadastrando neste momento. E quando você clicar no link que está aparecendo para você no chat agora, você vai ser direcionado para o site da Betfair. Basta você clicar em Quero 5 mil reais, você vai estar participando, realizando o seu cadastro. Depois disso, você vai estar respondendo sim ou não para perguntas pré-selecionadas pela casa e você pode faturar até 5 mil reais. Para você saber mais sobre essa promoção, basta você ler todo o regulamento que está no site deles, tem todas as informações para você não perder nada. Então, não fique de fora dessa e venha agora mesmo fazer o seu cadastro na Betfair. E não perca nenhum programa do Zona de Apostas, todas as terças, a partir das 23 horas. Espero vocês. Tamo junto, nação!